Nono, boa tarde. Como eu coloquei no grupo, gente, eu estou passando por um problema assim meio sério, com meu marido, ele está doente. Daí é assim, né? Eu vou ao hospital, daí venho, tem as coisas para fazer em casa, daí não está dando para eu gravar os vídeos pela manhã, tá? Por conta dessa transição, vai, faz uma coisa, faz outra, daí o tempo acaba, tá? E agora que eu comecei a gravar, então vai estar mais ou menos lá para as 3 horas, já está no grupo, viu? A aula de vocês. Mas batendo na mesma tecla. Gente, por favor, gente, envie as atividades atrasadas, porque a qualquer momento vocês podem ter uma surpresa de uma avaliação, tá? E as atividades que já foram enviadas por vídeos e vocês não devolveram as atividades no meu PV, eu não posso fazer nada, tá? Tem alguns que estão enviando. Começou a enviar a Yasmin Moura, a Hélida começou, depois parou, não sei o que foi que aconteceu, tá? Então, se pedir uma rápida avaliação de vocês, daí o que se vai fazer, tá? Porque 5 pontos são as atividades que vocês deveriam ter feito e enviado. Todas as atividades, assuntos da primeira avaliação, valeriam 5 pontos. Caso for preciso passar um trabalho para juntar com as avaliações, o trabalho vai valer 5 e as avaliações que alguns fizeram vai valer 5, tá? Então ainda é tempo, porque ainda não foi pedido nada, amanhã vai ter uma reunião, não sei como é que vai ficar, tá? Então, gente, olha, mais uma vez eu peço, vocês não vão perder nada em enviar as atividades e sim ganhar, porque toda atividade ela é avaliativa. Toda atividade que você enviar, você vai ter seus pontos garantidos, ok? Então hoje o assunto é da página 178, versificação 1. Já é talvez já seja até para a terceira avaliação, hein? Porque assim, se nós estamos com as aulas virtuais, elas são mais corridas, diferente da aula presencial, que o aluno tem aquele tempo em sala de aula para responder atividade, daí no outro dia, outra aula, é que vai ser respondida a atividade. E aqui não, é um assunto atrás do outro, tá? Então, depois é que vai ser dividido os assuntos, segunda e terceira avaliação, tá? Porque da primeira já era, né? Já estão para trás. A versificação é a técnica ou a arte de dispor palavras e frases em versos. As estrofes, aqui nós temos o exemplo. Estrofe é o nome de cada grupo de versos que formam um poema. Por exemplo, o poema Canção de Vidro, que você vai ler a seguir, é formado por 4 estrofes. Canção de vidro, e nada vibrou, não se ouviu nada, nada, mas o cristal nunca mais deu o mesmo som. Cala, amigo, cuidado, amiga,
uma palavra só. Pode tudo perder para sempre. E é tão puro o silêncio agora. Então, a primeira estrofe é: e nada vibrou, nada se ouviu, nada, nada. Primeira estrofe. Segunda: mas o cristal nunca mais deu o mesmo som. Terceira: cala, amigo, cuidado, amiga, uma palavra só, pode tudo perder para sempre. Terceira estrofe. E a quarta: e é tão puro silêncio agora. Então, o que é estrofe? É a divisão do poema. Cada parte que nós dividimos é chamado de estrofe. E cada linha que cada estrofe possui é chamado de versos. Então, as estrofes, elas são classificadas de acordo com a quantidade de versos que as compõem. Quantidade de versos. Um verso monóstico, 2 versos dístico, 3 versos terceto, 4 versos quarteto ou quadra, 5 versos quinteto ou quintilha. Então, uma estrofe formada por um verso é chamada de monóstico. Por 2 versos, dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, quarteto ou quadra. 5 versos, quinteto ou quintilha. 6 versos, sexteto ou sextilha. 7 versos, sétima ou séptia. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. E 10 versos, décima. Então, aí são os números que são classificados para os versos de cada estrofe. Estrofes com mais de 10 versos são pouco comuns e não têm designação própria. Assim, o poema As 100 Razões do Amor é composto, respectivamente, de um sexteto ou sextilha, um quinteto ou quintilha, um sexteto e um quarteto, ou quadra. Amor e Medo é um quinteto. O poema Canção de Vidro é formado por um terceto, 2 monóstico e um quarteto ou quadra. Então, para você identificar o nome de cada verso das estrofes, você vai ter que estudar. Estudar, porque você vai ter que aprender, não decorar, aprender, né? Porque se você não estudar, não levar a sério, aqui é meio complicado. Não é que seja difícil. Não é difícil, você que tem que estudar para não tornar as coisas difíceis. Métrica. O que é métrica? É a contagem das sílabas de um verso. Essas sílabas recebem o nome de sílabas métricas ou sílabas poéticas. A diferença entre as sílabas métricas e as gramaticais é que as métricas são contadas auditivamente, de acordo com o som. Acompanhe a contagem das sílabas métricas
no poema a seguir. Observe a contagem. Observe que a contagem é feita até a última sílaba forte em destaque de cada verso. Então, as sílabas métricas, elas são auditivas, né? Você, através do som que você conta. E também você só conta até a sílaba tônica. Quando chegar na sílaba tônica, você para a contagem dos versos. Dos versos não, das sílabas. Por exemplo, o poema Fórmula. O primeiro verso. Um pouco de sal. Primeira sílaba. 2, a palavra pouco. Pouco. Então, pouco. 2, porque é auditiva. 3, sco. D, 4. E 5, sal. A última sílaba, né? Então, a última sílaba tônica foi sal. Foi contado até a palavra sal. Um pouco de açúcar. Número 1, uma sílaba. Pouco. Pou. 2, 3, có. Agora preste atenção. De açúcar. Quando estiver duas vogais, uma em uma sílaba e na outra sílaba que se inicia for vogal, você junta a vogal do segundo elemento, isto é, da segunda sílaba, para formar apenas uma. Então, de açúcar. Então, açúcar começa com A e o D termina com a vogal E. Então, vamos juntar. Então, ficou D-A, somente uma sílaba, que é a quarta sílaba. E su, que é a sílaba tônica, parou aí, né? Su, açúcar. Então, o su é a sílaba tônica, nós paramos aí. Só se conta até a sílaba tônica. Mais sal que açúcar. Mais uma sílaba. Sal, 2 sílabas. Que a mesma coisa. Junção de vogais. O que termina com a vogal E e açúcar começa com a vogal A. Então, juntamos as vogais, formou apenas uma sílaba, que é a terceira. Su é a sílaba tônica, fica como quarta sílaba e termina no su. É água. O A é uma vogal, água de A também é vogal, juntou-se a sílaba, as vogais ficaram apenas uma sílaba. Água, né? O A é a sílaba tônica, então nós paramos aí. Ficou apenas uma sílaba. Juntaram-se as vogais. E A de água. Como água, a sílaba tônica é A, nós paramos aí na sílaba tônica. Com gosto de lágrima. Com uma sílaba, gos, 2, to, 3, de, 4, lágrima, a sílaba tônica é lá, termina aí na quinta sílaba. Esse mar. Não é esse mar, menina. Daí esse, a vogal E também juntou as duas vogais, uma sílaba. C, 2 sílabas. O que podemos observar?
que na sílaba métrica os dois S's ficam juntos. Se fosse numa sílaba gramatical, separaria os dois S's. Mar, terceira sílaba. Menina, me, quarta sílaba. Ni, sílaba tônica, termina aí. De, nome, vida. De, uma sílaba. No, duas sílabas. Me, três sílabas. Vida. Vi, sílaba tônica, termina aí. Quarta sílaba. Em que nada, em que nadarás, em que nadarás. Em, uma sílaba. Que, duas sílabas. Na, três sílabas. Da, quatro sílabas. Cinco, ras, sílaba tônica. Por todo o tempo. Por, uma sílaba. To, duas sílabas. Do, três sílabas. Do o tempo, duas vogais, junta-se a uma sílaba. 3. Tempo. Tem, sílaba tônica, termina com a quarta sílaba. Para contarmos as sílabas métricas, precisamos observar alguns aspectos. Quando a palavra terminar com vogal, é o que eu terminei de explicar, e a palavra seguinte começar com vogal, ocorre a elisão. Então, é chamado de elisão, formando um só som, uma sílaba poética. Exemplo: um pouco de açúcar. Uma sílaba. Pou, duas. Co, três. De, com A de açúcar, formou uma elisão. Quarta sílaba. Isso, sílaba tônica. Desculpa, gente. Tá? Então, quando juntam-se as vogais, é chamado de elisão. Por todo o tempo. Por, uma sílaba. To, duas sílabas. Dó, o tempo, duas vogais, formou a elisão, só uma sílaba. 3. Tempo, tem, sílaba tônica, 4 sílabas. A contagem de sílabas métricas vai até a última sílaba do verso. Exemplo: um pouco de sal. Uma sílaba. Pou, duas. Co, 3. De, 4. Sal, sílaba tônica, 5 sílabas, que é a última. Com gosto de lágrima. Com, uma sílaba. Gois, duas sílabas. To, 3 sílabas. De, 4 sílabas. Lágrima, lá, sílaba tônica, 5 sílabas. Em relação à quantidade de sílabas, os versos podem ser classificados em quantidade de sílabas. Quando tiver 5 sílabas, pentassílabos ou redondilhas menores. 6 sílabas, hexassílabos. 7 sílabas, heptassílabos ou redondilhas maiores. 8 sílabas, octossílabas. 10 sílabas, decassílabas. 11 sílabas, endecassílabas. 12 sílabas,
dodecassílabos ou alexandrinos. Tá? Meio complicado, né? Mas se você se dedicar a estudar, não tem complicação nenhuma, tá? Só para aprender a contagem de versos e sílabas, tá? E para separá-las, elas são auditivas, de acordo com o som da sílaba, e você conta somente as sílabas até a sílaba tônica. Quando houver duas vogais em uma sílaba termina com vogal, a próxima sílaba começa com vogal, há uma elisão que você junta para formar apenas uma sílaba. Então, aqui começa a atividade na página 178. Primeira, releia a primeira estrofe do poema, As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo, não precisas ser amante, e nem sequer saber sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Já? Tinha? Você concorda com eu lírico quando ele sugere que o amor não se explica? Resposta pessoal.